Vamos então à continuação das figuras de linguagem. Você já deve ter assistido a primeira parte num outro link. A hipérbole dá uma boa ajuda através do nome. Hiper quer dizer muito. Então, a hipérbole pode ser resumida em uma palavra: exagero. Reparem nos versos de Cazuza. Paixão cruel desenfreada, te trago 1000 rosas roubadas, para desculpar minhas mentiras, minhas mancadas. Mais adiante ele diz, eu nunca mais vou respirar, se você não me notar. Eu posso até morrer de fome, se você não me amar. Não é à toa que o título da música é Exagerado, e há nela toda, não só nestes versos, excelentes exemplos de hipérbole, verdadeiros exageros. O eufemismo parece ser o contrário da hipérbole. Enquanto a hipérbole é o exagero, o eufemismo é um abrandamento, é uma suavização. Olha o conceito. O eufemismo representa o emprego de palavras ou expressões suaves, no lugar de outras consideradas desagradáveis, chocantes. Temos um exemplo aqui que diz: casara-se havia 2 semanas, por isso, em casa dos sogros, a família resolveu que ele é que daria cabo do canário. Dar cabo é para suavizar a expressão matar. Ele, o personagem que chega à casa da família, é quem vai matar o canário. O eufemismo está presente na nossa vida, ele é muito comum. Fiquem atentos, vocês vão perceber exemplos de eufemismos, de delicadezas das pessoas no dia a dia. Este nome difícil, sinestesia, traz uma figura de linguagem muito fácil para ser entendida. Ela é a associação de 2 ou mais sentidos humanos numa ideia. Reparem nos exemplos. As cores quentes estão em alta nesta estação. Cores diz respeito à visão e quentes diz respeito ao tato. Mas quando nós unimos na expressão cores quentes, todo mundo consegue entender. Então, é mais uma figura de linguagem bastante presente no nosso dia a dia. O outro exemplo mostra também essa mesma associação de diferentes sentidos humanos. Não se esqueçam que é uma referência aos nossos 5 sentidos: visão, audição, olfato, paladar e tato. Então, quando 2 ou mais sentidos são associados, nós temos uma sinestesia. Olha o exemplo. A fazenda tinha o cheiro doce da minha infância. O cheiro se percebe pelo olfato e doce pelo paladar. Então, quando o exemplo traz cheiro doce, trata-se de uma sinestesia. A personificação é uma figura de linguagem cujo nome é autoexplicativo, porque é a ação de fazer ficar parecido com pessoa. Aqui tem persona, do grego, que é pessoa. O que é isto? Como é que nós fazemos algo fazer ficar parecido com pessoa? Quando atribuímos ações, sentimentos, qualidades ou linguagem a seres que não são animados, portanto, não são seres humanos. Repare, a bomba atômica é triste. Vinícius de Moraes está atribuindo a característica triste a um ser inanimado, bomba atômica. Neste mesmo trecho há uma outra personificação. E no exemplo seguinte, há 2 importantes momentos em que a personificação ocorre. A gradação é a organização das palavras como numa sequência gradativa, seja intensificando ou reduzindo a ideia que o texto vai apresentar. Repare no primeiro exemplo. E o tempo passava. Horas, dias, semanas, meses e ano. Este exemplo deixa clara essa gradação do menor para o maior. Assim como ocorre também no exemplo do padre Antônio Vieira. Tudo cura o tempo, tudo faz esquecer, tudo gasta, tudo digere, tudo acaba. Então ele vai de curar até acabar, também numa ordem crescente. A gradação pode também se apresentar numa ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor.
A onomatopeia, figura de linguagem de nome difícil, mas muito simpática e muito fácil. Ela dispensa até muitas explicações. Trata-se de um recurso muito explorado nas histórias em quadrinhos. Repare neste exemplo, na tirinha de Maurício de Souza. Na tirinha, a onomatopeia é a palavra tibum, cuja pronúncia imita ou representa o som do mergulho. A literação é a repetição de sons consonantais, como ocorre nestes versos de um poema de Cruz e Souza, onde a consoante V aparece repetidas vezes. Vozes veladas, veludosas vozes, volúpias dos violões, vozes veladas, vagam nos velhos vórtices velozes dos ventos, vivas, vãs, vulcanizadas. Difícil de entender, mas que chama a atenção pela sonoridade. E eu cito mais uma vez um exemplo de Caetano Veloso, que diz: meu mar e minha mãe, meu medo e meu champanhe. Aqui a repetição da consoante M. Chegamos ao segundo grupo das figuras de linguagem, aquelas chamadas de figuras de construção, assim denominadas porque apresentam alguma modificação na estrutura sintática da oração. Nós estamos acostumados com a ordem direta, aquela que nos traz o sujeito, predicado, como no exemplo, ela dormia entre as nuvens do amor. Mas o poeta Álvares de Azevedo escreveu: entre as nuvens do amor, ela dormia, trazendo o sujeito aqui para o final da oração. Lá no início desta videoaula, eu comentei com vocês que uma figura de linguagem é uma maneira inesperada, está fora do padrão o uso que é feito das palavras. E certamente, quando Álvares de Azevedo põe o sujeito aqui no finalzinho quase da oração, ele está fazendo um arranjo especial, como é qualquer figura de linguagem. A repetição, como o próprio nome já diz, é o uso repetido das mesmas palavras. Mas isso não é um erro, isto é um recurso estilístico. Reparem a intenção de Gregório de Matos quando ele diz: o todo sem a parte não é todo. A parte sem o todo não é parte. Bastante significativo. Ele não repetiu porque errou. Ele repetiu porque tem uma intenção. Há aqui um arranjo especial nessa repetição das palavras. A repetição ganha ainda mais força poética quando conhecemos o conteúdo todo deste soneto de Gregório de Matos, que se refere à Divina Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A anáfora é mais uma figura de repetição. A diferença com a figura anterior, chamada simplesmente de repetição, é que a anáfora ocorre no início de versos seguidos e algumas vezes no início de orações ou de frases. Então, neste exemplo, nós temos vi 4 vezes, nos 4 versos. Então, aqui no início destes versos ocorre a anáfora. O polissíndeto é uma figura de linguagem de nome difícil, por isso nós vamos olhar primeiro para o nome dela. Poli é do grego, quer dizer vários, e síndeto é a conjunção. Então, o que é o polissíndeto? É o uso repetido de uma mesma conjunção. Isto é bastante comum com a palavra e, porque outras conjunções não são tão fáceis de serem repetidas, é bem mais difícil. Então, repare, penso com os olhos e com os ouvidos, e com as mãos e os pés, e com o nariz e a boca. Então, este recurso de repetição da conjunção coordenativa e é o polissíndeto. A anástrofe tem um nome difícil para uma coisa simples, que é a alteração da ordem normal da frase ou do enunciado. Aquele primeiro exemplo que eu trouxe lá para vocês. Entre as nuvens do amor, ela dormia. No outro exemplo agora de Olavo Bilac. Tinhas a alma de sonhos povoada, e a alma de sonhos povoada eu tinha. Mais uma vez o sujeito aqui no final da oração.
reforço que vocês não devem estudar as figuras de linguagem em ordem alfabética. Se você estiver bastante atento, vai perceber que a anástrofe, a figura anterior à anáfora e a repetição são 3 figuras de repetição. Então, é preciso perceber o que elas têm em comum e quais são as diferenças entre si. O hipérbato é muito parecido com a anástrofe, mas por que ele é hiper? Porque ele é mais forte do que a anástrofe. Há uma inversão na ordem dos termos da oração, sujeito, predicado, complemento verbal, entre outros, só que essa alteração é muito mais marcante. Um exemplo clássico são os 2 primeiros versos do hino nacional brasileiro. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante. Colocando na ordem indireta, nós teríamos as margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Então, esta é a figura conhecida como hipérbato. Termina aqui a nossa videoaula de hoje, mas o assunto ainda não acabou. Em breve, eu disponibilizarei a parte 3 das figuras de linguagem.